Oi, gente, eu tô esperando aqui conectar com calma. Oi, Carla. É, tô esperando a conexão, avisar direitinho. A Carla vai entrar comigo, tá? Deixa eu vou botar aqui, entrar ao vivo. Oi, amigo! Maravilhoso é você. Saudade. Oiê! Minha. E aí, É ó? que um filtro que ninguém merece, né? É, porque só no final do dia, cara, eu botei um que tem cílios. Porque esses cílios não são meus. Tudo bem Eu que eu também eu tenho, eu tenho eu cílios. tenho um cílio grande, mas ele não tá, assim, grande. Porque tá de noite, eu tô cansada. Então não tinha como. Ah, verdade, né? Ó, esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Então, eu acho que dá pra gente já ir falando, porque vai ficar gravado, né? Sim. E aí, E aí, Carlinha, tá maravilhosa, como é que você tá? tudo bem, correria, cansada, com frio, como acho que a maioria das pessoas, né? Aí tá frio, imagina aqui. Tá frio. Aqui a gente tá falando de São Paulo, tá mais frio ainda. É. Aí deve estar assim demais. Bom, gente, como a live vai ficar gravada, então vamos começar, né? O que eu ia falar? Boa noite, Ó, né, para Portugal, todo calor. mundo. É, Portugal, Para calor. quem assistir depois, bom dia, boa tarde, não sei. Mas eu chamei a Carla, gente. Eu quero reapresentar, porque a gente já fez há muito tempo uma live junta, tirando carta. A Carla é terapeuta, cartomante também, né? Oraculista, terapeuta Tetra Healing. Depois ela vai falar um pouquinho também disso, né? Na verdade, chamei ela por isso, né? Por conta dessa terapia que ela faz. A Carla, a gente se conheceu por conta do baralho, porque ela fez aula comigo, a Carla é minha aluna de baralho cigano. Ela fez aula de tarô também, não foi? Aquela introdução aos arcanos maiores? Fiz arcanos maiores por você. Fiz os três, fiz acho que três ou quatro de baralho cigano. Eu sou. Sim, você fez a Carla fez todos os módulos, os 4 módulos comigo. Foi uma das, assim, poucas pessoas chegam até, né, o final, porque, enfim, cada um tem a sua jornada, né? E a Carlinha é uma amiga de coração, assim, de alma maravilhosa, que eu indico para os meus consulentes para fazer as terapias com ela. E é isso. Aí fala um pouquinho, Carla, do que você faz. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Meu nome é Carla, sou a cartomante, graças a essa pessoinha aqui, ó. Graças a esse ser de luz aqui, eu sou cartomante, né? Eu mudei minha vida. Enfim, tem aí uma história, mas é para um outro vídeo. Mas eu me encontrei muito por causa dessa moça aqui. E eu já era, eu já fazia, né, vários cursos aí de terapia. E eu me formei em Theta Healing, né? Eu sou uma terapeuta Theta Healer, uma terapia holística, muito focada. É uma terapia de muito resultado, de resultado rápido, né? Então, por isso que eu gosto, eu detesto terapia que leva um ano, você fica lá conversando, né? Enfim, aí quando encontrei Theta Healing num processo de dor, de trauma meu, como paciente, acabei virando eu, a cliente, eu, a terapeuta da técnica, de tão apaixonada que eu fiquei aí pela técnica, né? E amo, amo, amo. E esse encontro com a Roberta, assim, é coisa de alma, né? Nunca mais eu solto dessa mulher, gente, vocês não sabem. Nunca Ai, que mais. linda! Mas é recíproco. Porque, assim, gente, realmente a Carla é muito doce. Sempre que eu indico as pessoas para ela, eu explico: olha, é minha aluna, mas é minha amiga. Ela é um doce, ela é carinhosa, ela é animada, ela é positiva, ela é engraçada, entendeu? E leva super a sério, faz com o maior carinho, maior conhecimento, dedicada, sabe? E é um dos meus orgulhos mesmo, porque ela, Carla, trabalhava num emprego padrão, digamos, né? Numa empresa, né? Não era, Carla, uma empresa, né? Mais de 30 anos de trabalho corporativo. Taquei fogo Corporativo. no. Mais de É, 30 anos. Taquei pois fogo é, no e aí navio e vim para cá.
E acompanhar a transição de carreira dela, para mim, cara, foi, assim, eu acompanho algumas, mas é muito especial, porque, né? Enfim, então vamos lá, gente. O tema é laços mentais, emocionais e energéticos. Como que é isso, né? Assim, a gente, o que que acontece? Chamei a Carla porque ela vem cuidando, ela cuida desses laços que a gente cria, né? Existem laços que são criados, eu diria, artificialmente. Olha só, gente, tô muito espontânea, eu não sei de onde eu tirei isso agora, mas tem laços que são criados, digamos, assim, é um modo de dizer artificialmente, são forçados por uma terceira situação, uma coisa, uma outra situação, uma terceira, alguma situação, alguma ocorrência, algum evento que entrelaça aquelas pessoas, que conectam aquelas pessoas, às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? E tem os laços que a gente alimenta, que a gente cria, né? Que eu acho que é o mais comum, né? Que são laços naturais. Eu não posso falar muito sobre isso, porque quem fala, eu entendo assim, leigamente, pela minha experiência, tá? Eu não sei se a Carla pode falar disso, eu acho, acredito que sim, melhor, mas assim, no jogo de carta, quando eu atendo, eu percebo, existem indícios, né, desses laços que a gente cria com o outro, né, com a outra pessoa. Então, como que eles se manifestam o tempo inteiro na mesa de jogo, muitas vezes, né, na mesa de jogo. E eu percebo, cada manifestação, ela é um pouco diferente da outra, porque cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Mas é muito comum vir algum tipo de... A pessoa fala assim, poxa, às vezes a pessoa pergunta sobre aquela relação, o porquê de estar tão conectada com uma certa pessoa. Às vezes ela não pergunta porque ela está conectada, mas ela só menciona uma relação, um relacionamento, que pode ser de mãe, de pai, de afetivo, e aí aquilo ali, quando aparece na mesa, aparece como obsessão, né? Então, nas cartas, é muito comum, na mesa de jogo, aparecer como... Gente, eu tô achando muito estranho esse cílio aqui do coisa. Aparecer como obsessão. E aí eu tenho que investigar que tipo de obsessão é. Porque se tem porque é uma obsessão, às vezes, o que a gente está falando aqui é de encarnado para encarnado, pessoas que estão vivas aqui na Terra em carne, né? Pode acontecer sim com falecido? Pode. Carla provavelmente já pegou alguns trabalhos de divórcio energético de pessoas falecidas, Tem né? gente que já morreu, mas você continua casado lá com ela. Então, pois é. Mas assim, é muito fácil a pessoa acreditar que existe só um feitiço, que é um feitiço, é magia, é espraguejamento, eu tô com uma demanda, eu tô com um obsessor, um espírito obsessor, e às vezes não é. Às vezes vem junto, né? Vem combinados. Existem combinados. É um pouco Mas sobre isso, né, Rô? e existe também coisas que às vezes se manifestam e que tem que ter muito cuidado, o oraculista. Quando eu dou as minhas aulas, de um tempo para cá, depois de algumas experiências pessoais, eu venho alertando os meus alunos cada vez mais do cuidado que se tem que ter quando aparece um tipo de magia mental, de magia, você avaliar se é magia mental, emocional, ou se é uma magia de um trabalho realmente feito materialmente, com tipo um feito despacho, ou coisas com oferendas e coisas desse tipo. Porque às vezes não tem um trabalho, a pessoa realmente acredita que existe um trabalho feito, não é. É um entrelace energético mental, às vezes por uma mágoa, né? Por uma mágoa, por um trauma.
E é muito comum as pessoas não a mágoa, não desejo o mal da pessoa. Não, mas aquela mágoa ela é grande, então acaba virando, se tornando um mal e entrelaçando as pessoas. E aí eu falo socorro, porque né, a gente tem que avaliar muito bem, porque, antes de falar que alguém fez algum feitiço para outra pessoa, porque às vezes o feitiço é o pensamento, as emoções paralisadas num trauma. Numa história ruim, numa ocorrência ruim. E às vezes o próprio consulente que vai para a mesa de jogo foi o autor do mal feito. O mal feito, ele é sempre. As duas pessoas criam isso, mas tem alguém que aquilo acaba sendo mais evidenciado, certo? Então, porque aí a gente tem que avaliar, tem que virar para o consulente, isso acontece muito, falar, olha só, o aviso aqui é cuidado com a obsessão, cuidado com a prisão mental nesse caso. Às vezes a pessoa nem foi ela que criou exatamente ela não ferrou ninguém. Ela não foi ela que ferrou, ela foi ferrada, ela foi passada para trás, mas a dor é tão grande. E o desespero de sair daquela situação e de entender aquela situação vira uma obsessão. E aí quando eu vejo que não é orixá, gente, eu sou um bandista, né? Todo mundo sabe aí, eu acho que dá pra perceber, né? Eu sou um bandista homolocô traçada com ritos do candomblé. Então, assim, não. Aí tem que ver se é caso. É caso de ebó, é caso de terapia holística, é caso de. É o quê? É ori? É o quê? Tem que ver se é ori, tem que ver se é obsessão, tem que ver se é magia. Quando bate muito ori na mesa, aí eu vejo se é caso de mandar para. É ori orixá, qual é o caminho? Ah, não, é uma obsessão ainda, tá no campo do pensamento, ainda tá no campo das emoções. Normalmente eu procuro já mandar para Carla. Fala, Carla. E aí você faz o quê com o divórcio energético maravilhoso que eu amo? Ai, Roberta, você tem que fazer esse curso aí que eu já estou interessada. Como é que a gente identifica? Já você tem que fazer esse curso que eu já estou, foi a primeira aluna aí, hein? Já quero Show. saber como é que você vê tanta coisa. Impressionante. Eu falo que essa mulher não é fraca, não, né? Ah, né? Quando a gente identifica, né? Quando a Rua identifica, ou quando eu identifico que, né, que a pessoa tem aí uma prisão mental, né? O Theta Healing vai exatamente, não é o que te aconteceu, você sempre está achando que é alguma coisa que te aconteceu, ou algo, né? Às vezes é o que você sentiu daquilo que te aconteceu, não tem nada a ver o tamanho de ser grande ou pequeno, pouco importa. O que importa é a percepção que a pessoa teve daquele momento. O divórcio energético é uma das técnicas que eu utilizo dentro de uma sessão de Theta Healing. Né? Theta Healing, na verdade, é uma terapia que a gente começa, um padrão de meditação. A gente vai. Aqui nós estamos em beta, né? Tem 5 padrões de ondas cerebrais. Teta, que a gente está aqui quase dormindo ou meditando. Então, é nesse padrão que a gente entra, vou com você, conduzo você a esse padrão para a gente acessar isso aqui, ó. O coração. O que é que a pessoa sentiu? A pessoa começa, é porque eu acho. Eu acho não é sentimento. Então, eu sempre falo, Roberto, o que você está sentindo? Na cliente, o que é que você sentiu quando aconteceu isso com você? O que é que você está sentindo? Eu fui traída. Muitas vezes acontece, né? Eu acabo falando, que é muito conhecido no Theta Healing, o divórcio energético. É uma das técnicas que é mais conhecida que a própria terapia, né? O divórcio energético é muito, muito simples. Na verdade, assim, a gente não faz um distrato do ponto de vista material quando a gente termina com alguém. A gente vai lá e distrata o casamento, faz um divórcio, aliás, o meu saiu semana passada, ô Glória. Não, eu né? tô fazendo, eu também tô no andamento, graças. E assim, é do amor que a gente faça promessas. Isso também é magia. Magia não é nada, né? Não precisa se movimentar, manipular uma coisa específica. Também é promessas, pactos, acordos, contratos que eu faço. Estou lá com meu ex, eu quero envelhecer ao seu lado. Eu vou te amar o resto da vida. E aí?
Isso ficou, isso é um pacto, é um contrato. O amor terminou e você fica lá preso. Quantas pessoas você conhece que estão cuidando dos ex-maridos, nossas mães, tem um monte da geração da nossa mãe que fizeram um monte Uhum. de pacto, depois separa, vai cuidar do ex, da ex, né? Fica lá cuidando porque tem um pacto que não foi rompido. A sua vida não anda, você fica preso naquela história, porque você tem um pacto com ela. Então, o que a gente precisa fazer é desfazer esse pacto. A gente tem que dissolver esse laço. A gente tem que cortar, desfazer o plano espiritual. Sim, espiritual e energético. É onde a gente precisa fazer. Né? Quando a gente vai, que a gente faz um pacto com a pessoa, enfim, vai morar junto, vai... a gente faz isso. No normal, faz alguma cerimônia religiosa, alguma ordem. Então, a gente tem que desfazer isso. Né? E a gente faz muita promessa. E no final, então, a gente faz um monte de praga. A gente roga um monte de praga para o outro, fala um monte de mal do outro, a gente solta um monte de veneno. Vocês acham que isso faz bem? Né? Que isso vai fazer joinha para o outro? A gente está cheio de fragmento de alma do outro, né? Então, quando a gente está ainda conectado, o que você sente, você manda para o outro. Então, assim, fica uma confusão. Então, é necessário a gente fazer essa limpeza de laços, né? A gente, na verdade, faz uma quebra de laços no divórcio energético, né? Mas o Tata Healing vai para além né, dessa questão só do laço, mas das dores, dos traumas, né? Daquilo que você sentiu, né? Muitas vezes você é casado com o seu trabalho, muitas vezes você é casado com a sua mãe, né? Morreu o pai, aí você assumiu o lugar e você nem sabe, você está casado com a mãe. E aí não aparece ninguém no seu caminho, então te trava. São laços que te travam. Você acha que não é tão simples. São laços que te travam os caminhos, né? Quantas eu já tratei de muita mulher que o pai morreu, elas assumiram o lugar e aí não aparece ninguém. Aí, poxa, meu caminho está impactado, não aparece ninguém. Claro, ela está casada com a mãe, Uhum. né? É, É sobre isso. E assim, é muito, você falou de uma coisa que é muito perguntada, até assim, para médium que trabalha, médium, que eu quero dizer, todo mundo é médium, todo mundo tem um nível de mediunidade, alguns mais trabalhados, outros menos, mas para quem atua com a mediunidade, que cuida, que realmente trabalha a sua mediunidade, é mais comum. O médium atuante saber que as conexões energéticas realmente são sentidas à flor da pele ali, no corpo até, né? Com sintomas dessa conexão. Mas quem não trabalha mediunidade também tem alguns sintomas de conexão, de laço energético, mental, espiritual. Mas se manifestam mais através, eu percebo isso, que se manifestam mais através de sonho. Eu sonho muito com fulano, com a fulana, com aquela situação. Sonho, lembrança, me vem muito na cabeça a pessoa. Me vem muito na cabeça, eu me sinto mal-estar, já lembro do fulano, lembro da ciclana. Porque eu conheço pessoas com o mesmo nome, gente, o mesmo nome, que fica se repetindo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que bruxaria. Não no sentido, gente, desculpa, pejorativo da palavra, mas é muito louco. Porque, assim, é mesmo nome, às vezes é o mesmo signo, e às vezes é data de nascimento igual. Teve uma. Eu fiz um divórcio energético agora, essa semana passada. Foi semana passada que a gente fez essa semana, Carla? Acho que na outra. Eu pedi socorro à Carla, é, porque eu precisava fazer um divórcio, né, de uma determinada pessoa, e aí a gente desmarcou, a gente não conseguiu naquele dia, nada por acaso, aconteceu uma situação, eu falei, gente, não era exatamente só daquela pessoa, tinha uma outra pessoa que talvez viesse até tão com o mesmo peso, ou um peso um pouco maior, enfim. Nada por acaso e eu acabei fazendo, né? A Carla consegue fazer isso também de mais de uma pessoa, né? Numa sessão, dependendo, né, Carla? Você consegue fazer de mais de uma situação. Então, gente, dependendo, você coloca mais de uma situação. Ela vai avaliar ali se tem como, se faz sentido, não é isso? Sim, eu vou me aprofundar, porque assim, depende muito também da abertura, quanto a pessoa está aberta a se conectar, porque eu preciso chegar na raiz da sua dor, na raiz de onde as coisas chegaram. Se a gente não chegar na crença raiz, a gente não ressignifica. Então, a gente precisa chegar na crença raiz, senão ela volta.
Se a gente não chega na crença raiz, daí a gente sabe, dá para saber quando a gente chegou na crença raiz. O que é isso? Ai, cara, a crença raiz tá louca, né? Deixa eu explicar aqui pro povo esse termo técnico, né? Vou fazer contar uma história bem curtinha. Quando eu era casada, eu tinha uma cunhada, e essa cunhada acordava às 4 da tarde e recebia uma pensão que era do sogro, ela ganhava mais de 15 mil reais doce comigo, mas ela me incomodava. Eu falei assim, meu Deus. Aí um dia eu resolvi olhar para minha sombra. Eu falei, meu Deus, eu sou invejosa, né? Porque ela me incomoda, só pode ser inveja, porque ela recebe um negócio, acorda 4 horas da tarde, eu tenho que acordar às 5, né? Só pode ser inveja minha, né? E duro olhar, falei assim, bom, vamos olhar para essa sombra aí, você tá invejosa, cara. Aí comecei a fazer meditação, por que ela me incomoda? Eu falei, mas não é inveja, porque ela não. Assim, já teve gente com mais dinheiro, mas por que não me incomoda? Por que ela me incomoda? Né? Por que especialmente ela? E comecei a fazer sem saber, olha, nem era ainda Teta Healer, mas já tinha começado a fazer em busca da crença raiz, eu já fazia sem saber. Já comecei a buscar onde é que estava a raiz daquela crença. Né? Tinha uma crença por trás disso. E aí foi indo, fui pedindo, de repente veio um insight na minha cabeça, veio a minha nona falando na minha cabeça, de pequena. Filha, dinheiro só vem para quem trabalha duro, filha. Se você não trabalhar duro, você não vai ter dinheiro. Então, ela não trabalhava duro. Aquilo me incomodava. Aquilo era contra uma crença que eu nem sabia que tinha. Então, a gente é cheio de crenças, cheio. Quando a gente está em relacionamento, então, a gente vai criando, a gente vai aprendendo com o outro, vai criando, a gente tem um monte de crença que a gente adquiriu quando a gente era pequena, tem crença que é histórica, tem crença que é genética, tem crença que é de outra vida. Tem crenças que a gente nem sabe e acabam travando os nossos caminhos. Bom, eu fiz, acho que faz 2 semanas ou 3, eu fiz uma. Foi a primeira vez que eu peguei uma crença genética. Uma moça que não conseguia comprar roupa cara, bolsa cara, e ela era médica, tinha dinheiro, mas não conseguia, ela se sentia culpada e não conseguia entender que ela não conseguia. Né? Ela falou assim, por que eu não consigo? E aí, indo atrás dessa crença raiz com ela, descobrimos que ela tinha avós que tinham participado da guerra, e esses avós eram importantíssimos para ela. Eles morreram para salvá-la, para salvar a família dela. Então, ela se sentia culpada em ter algo que não era necessário, né? Mais do que o necessário, e aí essa situação deixava ela culpada, e ela não conseguia consumir. Então, a gente teve que ir lá atrás, teve toda uma. Nem era com ela, era com vidas passadas. Ela não perdoava quem tinha matado os avós. Aí a gente foi indo, e conseguimos chegar e limpar, né? Porque é sobre isso, a gente não faz ideia de como uma crença, né? Então, crenças são coisas que a gente tem como verdade plena. Sabe aquelas coisas que a gente repete às vezes à toa, bobagem? Ah, eu tenho dedo podre para homem. Para de falar essas coisas. Isso se torna decreto na sua cabeça, né? É sobre isso, né, Rô? Isso. Assim, o tarô, ele é muito legal. Carla sabe, né, no nosso estudo de tarô, junta, e depois, com certeza, ela, na caminhada particular dela, eu na minha, a gente vê como o tarô, propriamente dito, ele pega esse inconsciente da sombra, ou até mesmo da luz, porque o tarô, às vezes, uma crença, ela vem com uma máscara de luz. Não é que a luz é sempre bom ou a sombra é sempre ruim, não é questão de bom ou ruim. Exatamente. Mas o tarô ele é muito bom também para isso, né? Para pegar aquela coisa do inconsciente, de mexer realmente no que a gente não tem noção, não é? No consciente. Você falou dessa história dessa moça dos antepassados. Isso me lembra muito os jogos com problemas de ancestralidade, né? Quando vem nos jogos, bate muito a ancestralidade. Existe aí umas 2 manifestações três manifestações que eu pego, 4 no meu jogo. Enfim, tem algumas manifestações no jogo de carta que bate a ancestralidade. Né? E aí, essa ancestralidade, por isso que a gente tem que avaliar muito o tamanho da consequência e o quanto isso
é manifestado e materializado? Como que é isso? Um segundinho que tocou aqui na campanha. Um segundo. Vai, eu vou falando com eles. E o quanto isso o que que vem junto com isso? E aí no jogo eu consigo identificar se, não, vai ter que tratar orixá, vai ter que tratar ancestralidade, porque esse caminho, por exemplo, do candomblé, da Umbanda ou Molocô, algumas, não sei se todas, mas pelo menos acho que eu conheço, que eu já tive contato, consegue tratar a ancestralidade através desses ritos, né? Então, acho que Ifá também, não sei se Ifá, porque eu não sou de Ifá, não entendo muito, mas acredito que sim, porque eu estudo com uma amigona minha, que é a Eveline, que eu sempre faço live com ela. Eu estudo o Odus com ela e a cultura Yorubá traz essa questão da ancestralidade. Então, eu acredito que Ifá também trate, né? Acredito não, tenho quase certeza, porque como eu não sou de Ifá, não fico falando assim não posso ficar falando com propriedade, mas eu acredito que sim, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu estudo. Então, tem algumas, Ifá também, a Ingrid falou aqui, minha mãe de santo, é amiga, irmã, gente. Já falei da Ingrid nos meus stories, tá lá. Então, aqui, meu amor, aí, Edson, obrigada, amigo. A Edson também, meu amigo aqui do Candomblé, é feito, então tá falando que é isso mesmo, né? Ifá e Candomblé tratam da ancestralidade, né? Cuidam da forma com os ritos deles, com os fundamentos deles, que são maravilhosos, mega, mega sérios e fortes e de verdade. Então, assim, mas existem outros caminhos, sempre existe, né? A gente não tem uma religião só, a gente não tem uma filosofia só, né? Um ritual energético só. Tem muitas coisas por aí, coisas que eu nem conheço. Não dá para conhecer tudo, eu acho, né? E a questão do Tetra Healing, então, ele é uma ferramenta, né? Teve muita coisa que eu acessei e que eu cuidei fora da minha religião. Oi, desculpa. Perdão, Nada, gente. eu tô falando de religião, de terapias, religião, de vários caminhos que a gente tem para tratar. A Ingrid, que é minha mãe de santo, minha amiga, tá falando aqui que ela ama o divórcio energético. Inclusive, foi a Ingrid que falou para mim, faz um divórcio energético. Eu reclamei com ela, falei, Ingrid, pelo amor de Deus, tem uma situação assim. E ela falou, amiga, e eu já tinha feito um divórcio com a Carla, tem mais de um ano atrás, eu esqueci que eu indico e eu poderia fazer porque santo de casa não faz milagre. A gente esquece, né? Não, e o mais o santo vizinho faz, eu tenho boas vizinhas, que é a Carla, que é a Ingrid, que é a Eveline. Então, amigas que cuidam do espiritual das pessoas, que eu indico e que eu boto a minha cabeça para elas cuidarem. E não pode ser qualquer pessoa. Não, e é sobre isso, né? O cuidador precisa ser cuidado, né? Eu me cuido com a Roberta, de vez em quando o bicho pega, eu falo, não, sou Roberta para ler essas cartas e traduzir, porque, por exemplo, eu não consigo ler para mim, né? Enfim, a gente vai, é uma malha de cuidadores, né? E aí, essa questão que eu estava falando para eles, assim, sobre os vários caminhos que a gente tem de cuidado, né? A Ingrid falou para mim, a Ingrid é mãe de Santos Candomblé com barracão, tá? E ela falou, Ingrid joga búzios, amiga, vê se tem um divórcio energético para você e tal, porque a gente acabou de fazer um trabalho específico para uma determinada situação, para uma determinada necessidade, entendeu? E aí ela falou, faz o divórcio. Eu falei, caraca, eu vou falar com a Carla. Não, e é sobre isso. Eu, quando estou aqui, olho e falo assim, não, isso aqui não é do Teta Healing, isso aqui tem que ir lá fazer um trabalho no físico, tem que ser com uma mãe de santo, com alguém que vai... Enfim, é sobre isso. É até bom saber agora já, Ingrid. Já vou te adicionar aqui. Sigam, porque é fundamental esse intercâmbio. Eu gosto muito de conectar as pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas que eu vim fazer aqui é realmente apresentar pessoas a pessoas. Minha mãe sempre me chamou ela sempre disse que eu era popular. Minha irmã é gênio. Eu sou popular. Eu ficava... Ai, Roberta.
Muito Aí, engraçado. o que que acontece? Eu apresento, a maioria das vezes dá muito certo. Muito certo. As pessoas realmente se dão bem, se conectam, que façam sentido. E muitas vezes eu não fico na vida dessas pessoas. Algumas vezes. E outras eu fico. Graças a Deus eu viro ali aquele centro de convergência e aquela amizade anda sozinha. Aí, legal. Mas a gente mudou totalmente o assunto. Então, são laços, laços energéticos e mentais do bem. Que a minha ideia é essa, né? Às vezes acontece que vai para um lado negro da força, mas aí é um problema de cada um. Olha eu dando recado. É, então, aí voltando ao Tetra Healing, então assim, gente, Carla, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma sessão, duas, como que você. É na hora que você sabe? É a pessoa que volta pedindo mais? É assim, o Theta Healing é uma Hum. terapia muito de muito resultado muito imediato. A cura é imediata. A gente vai lá, a gente dissolve. Você vê, porque você desbloqueia na hora, né? Você consegue perceber. Assim, no normal eu trato de uma queixa, eu tenho uma queixa. Que nem você veio e falou assim, cara, eu quero fazer o divórcio. Você já veio sabendo que você queria fazer o divórcio. Eu quero fazer um desenlace aí com esse ser de luz. Tá, ok, vamos tratar disso. Quando a gente começou a fazer, eu falei, opa, eu trouxe uma outra questão. Eu falei, tá, vamos ver. Às vezes você fala que é isto, por exemplo, hoje eu fui lidar com um divórcio energético e não era um divórcio energético. Era uma questão que era com o pai, né? A pessoa não perdoava o pai, não tinha nada a ver com o divórcio. Então, ela estava replicando algo que ela não tinha curado da relação com o pai. Então, depende, né? Quando a gente abre as conversas, a gente vai falando, vai sentindo a dor do que a pessoa fala. Eu vou ouvindo ela um pouco e vou identificando. Identifiquei, aí eu conecto com o Criador e vou escutando. Ele vai me ajudando, vai me orientando, vai vindo, a intuição vai vindo, vai mostrando, vai abrindo. Eu escuto e venho falar, vai por aqui, vai por ali, e eu vou indo, né? Então, assim, a maioria das questões, assim, tem gente que tem um lixo residual gigante emocional, que nunca lidou com nada e quer uma mágica. Não existe, né? A gente vai lidar com um problema cada sessão. Cada vez. Às vezes uma questão tem 10 crenças limitantes aqui no meio, né? Então, assim, eu vou soltando, né? Eu vou soltando algumas amarras que estavam bloqueando, mas são várias. Tem questões que são sobre ancestralidade, tem questões que são de baixa autoestima, tem questões que são genéticas, né? Tem coisas que tem tantas crenças que a gente nem sonha, a gente acha às vezes que é uma coisa, quando você vai começa a mexer, vem uma coisa. Tem uma Uhum. amiga minha que tentava engravidar já há 3 anos, ela não conseguia, tentou, tentou, tentou. Eu falei, vamos fazer uma sessão de teta para ver se a gente descobre por quê. Durante o processo do teta, a gente foi fazendo a investigação, a gente chegou numa memória de 2 aninhos de idade. Uma tia dela tinha morado na casa dela, e durante esse período, a tia ficou grávida e perdeu a criança e sofreu horrores. Ela assistiu tudo. Ela não sabia que a tia tinha morado. Acabou a sessão, a gente conseguiu chegar lá, desfez tudo. Quando acabou a sessão, ela ligou para a mãe e falou assim: escuta, a tia tal morou com a gente? Morou. Como é que você sabe? Você era muito pequena, 2 anos, né? Como é que você vai ter nessa memória? Eu não sabia. 1 mês e meio depois ela estava grávida. Nossa, Você percebe assim? Então, assim, as crenças, né? Ela criou a crença de quê? Com 2 anos de idade, engravidar era muito sofrimento. Então, o que que ela fazia? Bloqueava o corpo dela, de alguma forma, encontrava um parâmetro de bloqueá-la, para que ela gente. não engravidasse. Então, assim, às vezes a gente nem faz ideia de quanto algumas coisas que nos acontecem, nos aconteceram, têm impacto profundo no caminho da gente. Então, nunca é o que você acha que é. Às vezes a gente vai indo, de repente ele me É. mostra a memória, de repente a memória vem, né? Na verdade, assim, essa coisa da gente criar laços com pessoas e com eventos, situações, né? Com traumas. E aquilo fica se repetindo, se repetindo. A gente acha que é karma, às vezes. Às vezes também tem que identificar no jogo. O jogo também me mostra quando.
é karma, às vezes são várias coisas ao mesmo tempo. Eu canso de falar no jogo. Eu falei ontem até, eu falei, olha só, isso aqui é problema de Ori, é problema kármico de vidas passadas, é problema de ataque espiritual, são vários problemas. Ela tem que procurar para cada um o tratamento ideal. Exatamente. E assim, essa dica é assim. Uma coisa puxa a outra. Assim, a gente é uma casa, todo mundo fala assim, eu vou resolver meu problema em quanto tempo? Meu amor, enquanto você estiver vivo, há problema a ser resolvido. Né? A gente é uma casca de cebola, a gente vai tirando, vem aqui uma manchinha aqui, a gente resolve, tira, aí você está mais preparada, você acaba acessando uma coisa que você não sabia se ele começa a limpar. Quanto mais você acende, se você vai procurar carta, você está tentando encontrar uma resposta que você não tem para alguma coisa. As cartas já são altamente terapêuticas. Né? Ninguém foi procurar carta com a Roberta porque estava tudo bem, que estava tudo lindo, muito raro, dá para contar. É muito difícil. Eu tenho pouquíssimas pessoas que vêm procurar porque tá tudo bem, só quer dar uma olhada. Só quer dar uma... É muito difícil, que tá tudo tranquilo. Muito difícil, né? Então você está construindo um processo terapêutico, né? Você está construindo uma resposta. Então, se você chegou nesse caminho, presta atenção. Você está buscando o quê? Melhorar, você está buscando expansão de consciência. E presta atenção naquilo que se repete no seu caminho. Aquilo que está te incomodando, por exemplo, no outro, né? No normal, está em você, que você precisa se corrigir. Né? Então, assim, são as bênçãos que, né, que o Criador nos traz aí. Isso que eu ia justamente falar isso aí, que das repetições, porque às vezes a gente, é o que eu tava falando, né? Por exemplo, às vezes vem até engraçado, né? A mesma data de nascimento, o nome, ou enfim, uma história de vida. A pessoa, você já conheceu uma pessoa com a mesma história da outra, com os mesmos problemas da outra, e você pega para criar, né? Às vezes você fica repetindo a lição, você está num padrão de onda. Você não resolveu a questão com aquele ser de luz. Aí você vai atrai outra pessoa que tenha o mesmo padrão vibratório, o mesmo padrão. Né? Eu sou traída. Se você não resolver esse problema com aquela pessoa, aquela instância, você vai muito provavelmente encontrar outra pessoa que vai continuar abusando de você. Enfim, vai continuar no meu padrão. Eu tava... Assim, uma sessão, duas, às vezes resolve, mas depende do que você vai resolver, né? Não são muitas, o Teta Healing é muito curto. Acho que a pessoa que eu mais fiz sessão foi uma psiquiatra que tinha um problema muito, muito profundo. A gente ficou, acho que fez umas 8 sessões. Foi, acho que a mais prolongada que eu tive. Mas de vez em quando ela volta, faz uma. Então, assim, de repente você fala assim, olha, eu quero resolver isso. Às vezes chega, você se amadurece na ideia, quero resolver essa questão. Aí me procura, entende? Mas assim, o divórcio energético a gente faz uma pessoa no normal por sessão, né? Eu consigo fazer. Inclusive eu vou te dar um feedback aqui, ao vivo, da sessão que você fez para mim, né? Então, lembrando, né? Eu fiz agora, eu fiz há mais de um ano atrás uma sessão com a Carla, cara, foi imediato, realmente. Foi no dia, logo 2 dias depois eu já tive um resultado, falei pra ela, né? Uma coisa tava andando muito, muito ruim, aí melhorou e tal, né? E aí, agora, dessa vez, cara, da outra vez aconteceu, dessa primeira vez que eu fiz o divórcio, com outra situação, aconteceu um evento positivo. Só que dessa vez, com uma das situações que a gente tratou, cara, aconteceu um evento muito, assim, desagradável. E trouxe a pessoa à tona. Mas quem se desequilibrou foi o outro lado. Eu fiquei assim. Eu fiquei ótima. Inclusive, eu fiquei muito tranquila. Muito tranquila, muito em paz. Dormi, me deu um sono. Falei, cara, eu tô bem, tô com sono. Me deu sono, eu dormi bem. Liberou, né? Eu fiquei ótima. Que a histeria não era minha. Porque você estava conectada com a pessoa que a histeria era dela, não sua. Exatamente. A histeria não era minha. O incômodo não era meu. Isso. Eu fiquei... maravilhoso isso. Muito obrigada pelo seu retorno. E eu tive até assim, no momento da situação que eu soube, né, eu tava com uma pessoa que é calma, que é, tipo assim, que, assim,
Eu tive ajuda, digamos, não é ajuda, apoio. Eu tava no momento com uma pessoa legal, uma amiga, eu tava bem, a gente tava numa outra situação, num outro rolê, entendeu? Então, até o lugar que eu tava, a hora que eu tava, foi bom pra mim, pra poder receber a histeria alheia. Receber não, porque eu não recebi nada, eu só observei. Entendeu? Então, assim, e realmente não tá engraçado, porque assim, com o passar dos dias eu falei, acho que minha ficha não caiu, por isso que eu tô bem. Ou é o divórcio energético? Eu Lembra, lembrei. observando, né? Mas não, com o passar dos dias eu me distanciei cada vez mais da lembrança que isso aconteceu. É como se isso, o evento negativo não, parece que não aconteceu. E É antes porque eu ficava você não estava mais conectada, né? vivendo e revivendo, vivendo e revivendo o problema que o outro criou. E quis me dar, e quis me compartilhar comigo, e eu aceitava, né? E É aí tem. sobre isso, a gente entra na pilha, né? Porque você É, está conectada, você está no laço, né? Quando você te solta o laço, aquilo parar de fazer. Você começa a cortar aquilo, não te faz mais mal. Não é, te afeta. Eu falo que o divórcio não tem nenhum poder de te separar. Já até deixa claro, o divórcio energético não vai ter o poder de te separar. Eu até tenho gente que eu já fiz divórcio e voltou e voltar. O problema é que o que o divórcio tira é tirar a dor, tirar a tensão, tirar tudo aquilo que te conectava negativamente. A gente limpa aquelas pragas, a gente limpa isso e a gente consegue fazer uma conexão aí mais saudável. Pô, acho que já deu nosso horário, né? já Pra que deu, a né? conversa tá boa, né? Tem Já estamos muita coisa pra 45 falar. minutos aqui. Então, gente, é o quê? O que você falou? Já estamos 45 minutos aqui, tá? 45, então vamos encerrar, porque aí fica, né, não fica muito. Porque Muito tá comigo. cansativo para todo mundo. Carlinha, muito obrigada por Eu tudo. que agradeço. Pela sua confiança, pela sua positividade, pelo seu trabalho sério, pelo carinho, por ter aceitado vir aqui, né, hoje, aqui, né, no vídeo. O Edson, meu amigo, preciso, se bem que automaticamente faço isso. Você faz, acha que você está fazendo, é meu amigão ele, tá? Edson, amigo, me procura porque eu vou te explicar que a gente acha que faz automaticamente. Mas a gente finge que a gente se engana, a gente acabou, passou, perdoei. Só que recorrente vezes a gente fica se deparando com circunstâncias semelhantes. Depois eu te falo os sintomas que dá e tarará, e a gente conversa, me chama. E É aí eu sobre te isso, né? passo o telefone da Carla, tu faz, porque, cara, é demais. E aí, então, Carlinha, obrigada, tá? A Eu que gente vai agradeço. falando. Vamos A minha elaborar. seriedade é na proporção da sua. Eu nunca vi alguém levar as cartas com tamanha seriedade, com tamanha responsabilidade, com tamanha dignidade para as pessoas. O compromisso da Roberta com a verdade é tão, né, cruel, é tão forte que ela chega a ser visceral com ela, né? Então, assim, isso eu admiro muito e e tento eu replicar no meu trabalho. Mas eu só Ai, posso agradecer a oportunidade de estar aqui. Maravilhosa! nossa, Minha obrigada. tropa! Orgulho, orgulho. Obrigada é pouco. Minha amiga, obrigada mesmo. Sucesso no seu trabalho, força e luz nas suas terapias, que são maravilhosas, no seu axé. Gente, é isso, tá? A Carla também joga, tá? Eu também faço mesa radiônica, outra história. E a gente vai falando. E assim, então, finalmente, existem laços energéticos, mentais e emocionais que a gente cria. As cartas mostram, eu consigo ver, eu tenho várias formas de identificar. Normalmente eu passo para Carla quando se trata de divórcio energético ou Theta Healing, terapia. Enfim, a gente volta, né, Carla, para falar mais. Gente, Vamos obrigada a voltar. todo mundo que esteve aqui, meus amigos, Ingrid, Edson, todos os outros que eu não consegui ver, meu irmão apareceu também. Beijo e até a próxima. Obrigada, Roberto. Obrigada pela oportunidade. Toda a galera que esteve aqui. Muito obrigada. Ó, beijão, estou à disposição. Tchau, maravilhosa. Tchau, lindona.